Salve, salve, muito boa noite, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa segunda aula de Proxmox, tá? Então, hoje, pessoal, o que a gente vai tratar aqui, tá? A gente vai falar sobre criação de VMs, criação de containers, tá? E depois, subsequentemente, a gente vai falar um pouquinho sobre backup, sobre migração de VM, sobre clonagem, enfim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Eu acredito que com esses dois vídeos aí que a gente está passando, o que já foi gravado na semana passada e o de hoje, você vai sair quase que um perito aí na parte do Proxmox, né? Porque tu vai saber colocar uma VM, uma ISO dentro da ferramenta, tu vai conseguir fazer a clonagem, tu vai conseguir mover uma máquina de um lugar para o outro. Então vai ser uma situação bem legal aí. A gente vai fazer alguns laboratóriozinhos aqui, coisa rápida para não prender muito tempo, mas a gente vai fazer aqui, tá bom? Depois, pessoal, que vocês vão poder encontrar o curso completo com toda a parte de Proxmox no detalhe, né? Eu vou estar lançando aí o treinamento dessa parte. Então, aqui é para te começar e depois, se tu tiver alguma dúvida ou se tu quiser saber algo a mais, tu vai procurar lá no nosso treinamento, tá bom? Então, vamos lá. Falando em criação de VMs, tá, pessoal? A gente vai falar que a gente precisa acessar a VM, né, o Proxmox VE, que é o cara que tá fazendo a parte da virtualização para nós. A gente precisa logar nele e aí, consequentemente, a gente vai criar as VMs, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu criei um ambientezinho aqui top para o nosso laboratório, tá? Então, vou mudar de tela aqui. Então aqui, pessoal, é um dos meus ambientes de produção que eu tenho. Eu tenho um servidor só para laboratório, né? Ele já está ali como backup também, a gente pode usar ele como backup num dos meus ambientes aqui. E aí o que eu fiz? Eu criei 3 máquinas, né? São 3 Proxmox aí, mais um Proxmox backup, e depois ali eu criei um PNet para a gente fazer algum laboratóriozinho de rede, que a gente vai entrar nas próximas aulas aí, que é onde eu quero entrar na parte de rede, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Então aqui nas máquinas eu fiz uma configuração bem simples, né? Eu coloquei que as máquinas teriam 4 cores, elas têm 32 GB de disco do disco primário e eu coloquei 20 GB de memória, tá? Então todas elas são iguais, né? Depois eu criei aqui eu coloquei mais 2 discos que a gente vai falar um pouquinho aí para frente sobre aquela questão do RAID, né? Da gente criar um disco só. Eu já criei as 2 interfaces, então tem a interface de LAN e de SAN. Se vocês olharem no vídeo passado aí vai aparecer, tá? Então todas elas estão iguaizinhas. Aqui só faltou um reboot, que ele está pedindo para tirar a máquina, mas só faltou um reboot. Então aqui em cima, pessoal, a gente tem as máquinas, né? Então se a gente for ver aqui, ela tem apenas um disco, ela está só com um disco de 32, né? Os outros discos eu ainda não adicionei, então estava esperando para adicionar junto com vocês aqui. Todas as máquinas são iguais, elas já estão operando aí. Aqui é o backup, né? Ele já está operando também. Então esse aqui é o cara que a gente vai trabalhar um pouquinho com ele aí depois na sequência, tá? Então aqui a gente vai falar sobre as máquinas. Então, como eu falei lá no começo, a gente tem aqui a gente já vai começar com cluster, tá? Por que eu já vou começar com cluster? Porque depois eu quero demonstrar para vocês como é que a gente faz a migração de máquina. Então, para a gente passar de uma máquina para outra, é legal ela já estar com o cluster configurado, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar os discos de todas as máquinas, né? E depois a gente vai falar e vai criar o cluster, tá bom? Então aqui, ó, eu vou montar um ZFS, né? Que nem eu disse, ele é como se fosse um RAID, né? Ele faz os RAIDs local. Aqui eu posso escolher qual RAID que eu quero fazer, se eu quero fazer 1 mais 0, se eu quero fazer RAID 2, enfim. Então aqui, pessoal, a gente vai usar o modo de mirror, tá? Só silenciar o telefone. Então, pessoal, aqui a gente vai usar o modo de mirror, tá? Então a gente vai espelhar os discos, né? Então eles vão ter o mesmo tamanho
vai ter o mesmo 32 GB, mas ele vai ser espelhado. Então, se por um acaso der algum problema no storage, ele já faz. Então ele já criou aqui para nós, ó. A gente pode colocar imagem de disco e imagem de container. Vamos vir aqui no nosso cluster, tá? E aí aqui ele vai dizer que tá ok, aqui a gente pode usar disco e container, tá bom? Então nesse servidor aqui, pessoal, a gente consegue colocar tanto volumes, né, imagens de VMs quanto de containers, tá? Então vamos aqui de novo, vamos fazer um ZFS. Eu já estava com o nome criado ali, vou botar 1 e 2 aqui. Então aqui a gente está criando todos os discos. Vamos para o próximo servidor, ZFS. Vou fazer o mirror, 1 e 2 e aqui. Tá, esqueci de marcar aqui. Perfeito. Então se a gente voltar lá no primeiro, ele já está pronto, ele já está no nosso servidor disponível para o uso como storage local, né? Ele me diz que está online, enfim, tudo aqui. No 2 também é a mesma coisa, se a gente vier aqui e abrir, já está aparecendo aqui. E se a gente vier aqui, já está no 3 também. Então aqui, pessoal, o que eu elenquei, tá? Só para mostrar para vocês, eu uso muito o Dryo para desenhar, tá? Então eu fiz um desenho aqui em que esse switch aqui é o mesmo switch, tá? Eu só dividi aqui para exemplificar. Mas ele tem a VLAN 301, que é a VLAN de LAN, né? Onde a gente vai estar passando toda a LAN, e a 302 é a VLAN de WAN. Então, como vocês viram lá na definição de interface aqui, ó, se a gente vier aqui no network, ó, eu tenho, lembra que eu expliquei no vídeo anterior que a gente tem uma interface física, depois tem uma virtual bridge, depois tem uma interface física e uma outra virtual bridge? Então, aqui eu já criei, né? Então eu já tenho a NS18 para LAN e a NS19 para SAN, né? A interface de SAN, de novo, é aquela interface que os servidores vão usar para conversar sem afetar a parte de serviço do sistema, tá? Então ele já tem os dois IPs. Se a gente vier aqui, ó, vamos pegar o IP aqui, ó, eles estão com o mesmo IP da LAN, eles estão com o mesmo IP da WAN, só mudei o range ali, tá? Então eu vou pingar aqui, vou dar um ping, o 12, tá? Que esse aqui vai ser o par, ó. O 12 já está pingando também e o 13 também já está, desculpa, errei. E o 13 já está pingando. Ele já está pingando também o servidor de backup, porque para ele fazer backup também pela rede SAN, né? Não faz sentido eu usar a rede LAN para fazer backup. Então eu vou fazer backup pela rede SAN também. Então já está configurado aqui, né? Então voltando para o desenho, rede SAN e rede LAN. Verdinho LAN e azulzinho rede SAN, tá bom? Então já está feito aqui. Agora a gente vai para o nosso cluster, tá, pessoal? A gente vai começar a montar o nosso cluster. Então a gente vai no primeiro servidor, vai em cluster, a gente vai escolher o primeiro servidor, enfim, o que for, tá? Qualquer um. Eu vou colocar aqui o cluster como YouTube, tá? Aqui ele está me pedindo qual é a interface que eu quero usar, então eu quero usar a interface SAN, né? Então ele vai me dizer, eu posso ter mais de uma interface como link, então eu posso ter as duas interfaces, né? Mas eu vou preferir que ele use a rede SAN, né? Então aqui a gente pode estar separando dois switch, enfim, pode fazer o que a gente bem entender aí, né? Então aqui, ó, ele já começou a criar. Eu vou ir lá no próximo servidor, servidor 2, vou em cluster e vou em join, né? Eu vou me juntar, aqui eu não vou criar, aqui eu vou me juntar a um nó, né? Então aqui ele já montou o nó. Eu vou copiar essas informações aqui. Se eu copiar só essa parte de baixo aqui, ó, ele já preenche tudo isso aqui sozinho. Ó, tá vendo? Então ele já me disse que já unificou, ele já me disse qual é a interface que eu vou usar como união. Aqui eu coloco a senha do root, que eu já configurei anteriormente.
né? E aqui vocês podem notar que ele pegou o IP do 12. Por que que ele pegou esse IP, pessoal? Porque ele vai usar a parte de sinalização na SAN, na LAN. Porque ele lá, quando eu instalei ele como sendo a rede LAN como principal. Então ele sempre vai usar essa interface. Aqui, dou um join, né? Ele vai dizer que ele já começou os trabalhos, né? E é só a gente aguardar. Então vamos para o próximo. Vou no Data Center, vou em Cluster, Join Cluster, copio, venho aqui, pego a rede que eu quero, que é a rede 203, né? Boto a senha de admin do servidor, de admin não, de root, né? E aqui eu deixo ele trabalhando. Ó, então, a gente pode ver que ele já unificou aqui, ó. E os servidores aqui, ó, eles possivelmente eles não retornaram mais status porque eles já entraram por nó. Então tu tem que atualizar a tua página e fazer o login de novo, né? Tu vem aqui e faz o login novamente no cara, ele já diz que ele está dentro dos servidores, tá? Então aqui ele está dizendo que o ID dele dentro do nó e os voices, que seria os votes, quem seria o primário, né? Então, que é o servidor 1. Tá? A mesma coisa aqui, esse cara, a gente atualiza, né? A gente atualiza e a gente entra nele de novo. Ó. Então, tá dentro. Uma coisa legal, pessoal, depois que tu faz isso, tu pode fechar os outros servidores aqui e tu gerencia tudo a partir de um, né? Então todos eles estão aqui nesse um aqui, ó. A gente consegue ver todos os servidores aqui, aqui por dentro, tá? Pode acontecer, pessoal, da gente dar esses BOzinhos aqui do disco, ó. Então a gente tem que vir aqui no Storage, local, e retirar essa restrição aqui ou marcar todos os outros servidores, tá? Por quê? Porque ele entende que aquele disco é somente desse cara. Então a gente deixa em branco assim, que ele vai aparecer para todos. Então aqui a gente pode ver que todos eles têm os discos que a gente colocou, né? Todos eles estão sincronizados e funcionando. Ó, aqui a gente pode ver, ó, servidor 1 lab, aqui, ó, servidor 2, tá? Servidor 3. Eu posso entrar nele aqui e dar um reboot, ó. Vocês podem ver, ó. Eu dei o reboot nele, ele vai ficar indisponível ali. A gente pode acompanhar aqui por dentro do meu nó principal aqui, que é onde eu estou hospedando o serviço, ó. A gente pode ver que ele vai começar a rebootar aqui, ó, né? Então ele fica indisponível aqui, né? Mas ele, ó, ele pode dizer que já está indisponível, mas ele deve estar, ó, já está rebootando aqui e já está entrando no modo de operação logo, tá? Logo ele volta. Então aqui, vamos dar sequência. O que a gente vai fazer aqui, pessoal, agora? A gente vai subir uma VM. Tá? Para subir uma VM, eu preciso ter uma ISO, né? Ou eu baixo uma ISO de algum determinado link pela internet, ou eu faço o upload de uma ISO da minha máquina, né? Então, para ser mais rápido aqui, eu vou fazer um upload de uma VM qualquer aqui. Vou pegar aqui, ó, um TrueNAS, por exemplo. Ela tem 1 GB, né? Desculpa, 1 TB de tamanho. Então eu vou fazer esse upload, tá? Quando eu faço esse upload e eu faço para um disco local, ele fica pertinente somente a essa máquina. Quando eu faço esse upload para um disco compartilhado, por exemplo, que nem a gente pode fazer depois, a gente vai fazer os discos em Samba, NFS, né, um LVM, talvez a gente pode fazer. Aí ele aparece para todas as máquinas e fica disponível para todas as máquinas, né? Então nesse momento eu vou fazer apenas um upload de uma ISO aqui para essa máquina, para essa primeira máquina, onde a gente vai fazer o nosso laboratório. Então já está fazendo o upload. Como é praticamente rede local aqui, vai rápido, tá? Todo esse upload dessa máquina. Então ele já está fazendo o upload, né? Se a gente observar aqui, logo vai estar pronto. Ó, já fez, e agora ele vai montar. Enquanto ele vai montando, a gente vai lá para o backup server
para montar o disco do backup server. O backup server funciona mais ou menos da mesma parte, do mesmo jeito, né? A gente vai fazer uma criação de um disco, né? Essa máquina eu coloquei somente um disco. Para aí, deixa eu pegar aqui, storages. Eu coloquei apenas um disco de 200 quebradinho, vamos dizer assim. E aí eu coloquei aqui, né? Então a gente vai fazer um wipe, que é fazer uma limpeza nesse disco. Tu pode pegar um disco qualquer aí e adicionar ele, ele pode vir com algum arquivo dentro, alguma coisa assim. E aí tu vai formatar ele por aqui, tá? Vamos esperar ele terminar. Vou dar uma pausadinha aqui, assim que ele terminar eu volto. Então, enquanto ele continua aqui, pessoal, a gente volta aqui pro servidor. Vamos ver? Ah, não terminou ainda. Me enganou, achei que tinha terminado. Então, aqui ele já terminou. Nós já temos a ISO aqui. Então, o procedimento é mais ou menos bem simples, tá? A gente vem aqui em criar nova ISO. Nós escolhemos qual servidor que eu quero criar essa ISO. Então, por exemplo, eu quero criar no servidor 1. Eu vou usar o ID, esse ID ele vai ser único para esse nó, então todos os servidores vão respeitar esse ID. Eu não posso ter um servidor 100 no 1, uma VM 1, no servidor 1, no servidor 2, no servidor 3. Não, é uma 100 para todo nó. Tá? Isso nunca vai se alterar. E aqui eu boto o nome. Eu costumo colocar VM CT para identificar o que é container e o que é VM, né? Então, só para fazer uma identificação. Então, sobre quantidade de pool aqui, a gente pode fazer segmentação. Isso aqui é mais para a parte de segmentação de rede e recurso, tá? A gente não usa agora no modo básico aí. Então aqui eu venho e escolho a ISO que eu peguei. Se ela tiver em outro lugar, eu vou aqui, filtro, ela vai aparecer. Se eu quero ler um CD direto também dá, né? Ou se eu não quero, por exemplo, eu pego uma ISO que já vem pronta, montada, eu não quero startar nada de nenhum sistema no boot. Aí aqui ele me pergunta qual é o sistema, placa de vídeo, caso a gente queira emular, né? Então aqui a gente está emulando placas, o chipset, enfim, o que for, né? Aqui a parte de boot. Aí o disco, né? Então a gente diz o tamanho do disco. Essa máquina, vocês lembram que eu coloquei o disco de 32 GB, né? Então eu tenho que botar menos aqui para não matar esse disco ou não ficar sem espaço no meu disco, né? Então eu vou colocar aqui que eu quero uma VM com 10 GB e eu vou colocar ela no disco que eu acabei de montar, que é um disco de 32 GB, né? Então selecionei quantidade de CPU, né? Então aqui fica limitado a quantidade de CPU que vocês têm disponível no seu hardware aí, né? Ou se é virtualizado, enfim, o que for, né? Então aí depois a parte de memória, lembra que eu coloquei que a memória dessa máquina eu tinha disponível para ela lá 4 GB, 20 GB, vou usar 4 nessa VM que eu estou criando aqui. E aí aqui eu estou criando a parte de rede, né? Então aqui eu escolho a rede, a Virtual Bridge, lembra que eu falei lá no outro vídeo? Virtual Bridge, eu escolho a Virtual Bridge que eu quero e coloco o ID da VLAN, né? Então isso vai de configuração, tá, pessoal? Pode ser que no switch de vocês estão entregando a porta em acesso, aí não precisa VLAN. Como eu trabalho tudo em trunk, que eu trabalho com segmentação total de VLAN, eu sempre vou usar essa VLAN, né? Então aqui ele me mostra um brief de tudo que eu tenho na máquina, né? E aí ele está me dizendo aqui que eu posso iniciar essa máquina depois que eu concluir. Então ele já começou a fabricação da VM, né? Aqui embaixo a gente pode ver o log, ó. Ele me disse, ele já começou a fazer a VM, ó. Ele já deu o start na VM e a VM já está bootando, ó. Então a gente pode ver aqui tudo que a gente configurou dela, ó. CPU, memória, né? A parte de boot disk, né? Ó, e aí depois a gente pode vir para a aba do console, que nós já estamos dentro do TrueNAS. Então todo o sistema operacional ele é baseado nisso, né? O Linux ele é mais fácil porque como ele é um Linux nativo, ele fica muito mais fácil de fazer essa configuração e instalação e é muito mais rápido, né? Então aqui
ele já está instalando a máquina, ele já está configurando, ó. Então aqui, eu não vou entrar nesse mérito aqui, pessoal, de instalação do TrueNAS, que eu quero fazer um outro vídeo relacionado ao TrueNAS. Então eu vou concluir a instalação aqui e já volto, tá? Vou dar uma pausadinha aí. Então aqui, pessoal, deixei o TrueNAS instalando, tá? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de container. Tá? Os containers dentro do Proxmox, eles são bem legais e é uma coisa que eu gosto bastante e eu uso bastante os containers. Dentro do Proxmox existe uma como é que eu posso dizer, uma lista de associados que disponibilizam imagens e containers nativamente. Uma delas é a Turnkey. Vamos ver aqui, ó, Turnkey Proxmox. Talvez eu esteja escrevendo errado, com certeza. Ó, vamos aqui, ó. Eles têm muita coisa de VM, de container, desculpa, para Proxmox. Então, tudo isso aqui, pessoal, é imagem pronta. É coisa que tu baixa, roda e já sai funcionando. Então, isso aqui eu acho muito legal. Né? São containers prontos que tu vem aqui, baixa, roda, tá pronto. Né? Então, Jean, eu preciso subir um monitoramento. Vamos subir um Observium. Aqui, ó. Observium. Só tu baixar isso aqui, tu vai dar meia dúzia de comando e tá pronto. O Observium tá funcionando. Obviamente, é simples, é básico. Para te começar, precisa de urgência, tá na mão. Vamos subir um aqui? Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso disco, né? Aqui de origem, né? De novo, o container ele funciona da mesma forma da ISO. Tu precisa ter uma base ou então tu vai montar, tu vai baixar o container direto dentro do Proxmox, né? Então aqui eu vou pelo lado mais fácil, vamos dizer assim. Eu vou em template e eu digito aqui Observe. Ó, vocês notem que ele já me apareceu o template aqui para me baixar. Eu só dou um download aqui, ele vai me dizer que tem 443 MB esse container e ele já vai estar disponível para mim. Eu vou dar uma pausada aqui enquanto ele baixa. Assim que ele terminar, eu volto e a gente vê mais como é que fica. Então aqui, pessoal, já concluiu o download, ó. Pode ver que ele já fez o download, tá? Então ele informou que ele fez o download, que o template já está prontinho para a gente trabalhar. Então depois que a gente fez, a gente vem aqui no servidor, Create CT, aí a gente vai escolher qual é a máquina que a gente quer, né? Eu botei aqui a máquina 2. Lembra do ID? Então, o ID também se aplica para os containers, tá? Então os containers vão ser aplicados a essa regra, né? Então aqui eu vou criar um container de Observium. Aqui ele está me pedindo uma senha. A senha que ele está me pedindo aqui é a senha do root, né? Então lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que eu já posso largar ele configuradinho com a senha? Então aqui, se eu tiver uma chave pública, eu posso adicionar, né? Então aqui a gente vai seguir. Eu vou pegar o template do Observium que eu acabei de pegar, né? Aqui, pessoal, a gente tem que tomar um ponto de atenção, tá? Quando tu cria uma VM, o tamanho do disco que tu coloca, ele tecnicamente é o que ele vai permanecer na máquina. Tu tem que usar métodos, caso tu vá ampliar, tu tem que adicionar um disco novo, tu tem que colocar um outro disco e fazer um LVM ou fazer um resize, enfim. Aqui é diferente. Aqui no momento que tu bota o disco, depois tu precisar aumentar, tu simplesmente vai ali e aumenta, ele faz automaticamente a expansão desse disco. Né? Então ele é uma reserva, ele é uma alocação de disco dentro do servidor. Não quer dizer que tu vai ter que fazer algum outro recurso depois. Então a gente sempre usa o mínimo possível que tu entende necessário para essa aplicação rodar. Lembrando que nesse disco ficam salvos somente o que é pertinente a esse container. Né? O Linux propriamente dito, ele usa o compartilhado do Proxmox. Né? Então
Basicamente é isso. Então aqui a gente vai colocar a quantidade de vCore, né, a parte de memória, vamos botar uns 4 GB aqui, tá? Aqui a memória de swap, a gente pode, tudo isso que está sendo alterado, a gente pode alterar depois, tá? Não tem problema nenhum. Se ficar ruim a gente vai lá e altera. Então aqui eu vou usar a VLAN 301, eu vou usar o IP 192.168.202, eu vou colocar o 51/24. Esse vai ser o IP que nós vamos usar para acessar o nosso Observium aí. Aí o gateway, né? Aí o domínio eu vou deixar em branco, né? O DNS recursor para ele resolver nomes aí. Vamos terminar e vamos dar um finish. Então a gente observa aqui que ela já criou a VM aqui, ó, e ele já está no processo de criação, né? Então vamos esperar ele criar e aí a gente já parte para dentro do nosso container para fazer a parte de configuração, né? E acessar ele, enfim, né? Então aqui a gente pode dar um overview em toda a parte que a gente configurou, a parte de rede, né? Ele ainda está criando, então ele não vai mostrar tudo aqui para nós. Vamos aguardar. Vou dar uma pausadinha aqui e já volto assim que ele concluir. Então voltamos aqui, pessoal, ele já concluiu, tá? Ele deu um errinho aqui, ó. Vamos ver o que ele está nos alertando. Deixa eu ver aqui. Vamos startar ela de novo. Ele está falando da senha. Se eu quero confirmar o uso da senha. Então aqui ele já foi um errinho, vamos dizer aqui, um pouquinho besta, né? Então aqui eu vou acessar com aquela senha lá que eu configurei anteriormente, vocês lembram lá no começo da instalação? Então aqui ele já está pedindo para mim trocar a senha do MySQL, tá? Então estou trocando a senha. Não pode ter caractere especial nesse momento. Depois a gente coloca. Então aqui se a gente tem a mesma situação lá dentro do site da Turnkey, a gente consegue usar alguns benefícios, como o DNS, né, e também a parte de backup, né, eles têm esse serviço lá. Aqui a gente não vai usar o e-mail para comunicado, né, caso tenha alguma atualização, enfim. De novo, aqui é interessante colocar um e-mail válido, né, que responda e receba e-mail, para que vocês recebam as notificações do Linux, né? Porque o Linux ele te manda e-mail dizendo, ó, eu preciso ser atualizado, vamos atualizar? Aí ele te dá um passo a passo, tu entra lá, atualiza, não atualiza, enfim, faz o que tu quiser. Aí que ele está me perguntando se eu quero instalar as atualizações, né? Eu quero. Então a gente vai instalar as atualizações, né? Ele está me dizendo que tem uma atualização de segurança do site da Turnkey, a gente vai fazer, né? E aí aqui ele está me dizendo que está pronto. Então todas essas portas são portas de acesso, tem a porta 80, 443, o WebMin. O WebMin ele instala uma ferramenta de gestão, né, por trás também. O AdMiner é a mesma coisa, a parte de SSH. Né, e o backup ele está me informando que não está instalado. Então aqui a gente já terminou. Opa, desculpa aí. Mudei aqui. Então a gente vai sair. Tá pronto. Se eu entrar no navegador aqui, ó, 192.168.202.51, né? Foi esse o IP que eu botei. Vamos ver aqui, ó. Ver se ele já vai acessar. Me dando um erro de SSL. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Vamos ver se ele vai pingar o gateway, pessoal, porque eu não. 192.168.202.1. Ó, ele não tá pingando. Vamos dar uma revisada. VLAN 301. Aqui a gente não precisa marcar a VLAN, desculpa. A VLAN eu tô entregando ela em acesso, né? Então é por isso que ele não está pingando. Agora já está pingando
e possivelmente nós já vamos acessar. Então aqui vocês viram que a gente já acessou, ó, tá pronto, tá configurado, tá instalado. A gente só precisa fazer o resto, né? Que é subir a parte SNMP, fazer toda essa parte para ter um Observer totalmente funcional. Então, basicamente é isso, né? A gente pode tratar normalmente, né? Como um Linux normal, pode atualizar ele. Então, aqui ele já vai pegar as atualizações lá do próprio site que a gente baixou o template, ó. Então, vamos fazer ele atualizar, né? Que como ele estava sem internet antes, ele não atualizou, né? Então a gente precisava de internet. Pessoal, nesses meios de caminho aí, eu esqueço, né? Então, por favor, curta, compartilha, envia pro teu amigo aí, pede pro teu amigo seguir, pede para ele mandar sugestões de conteúdo e tudo mais. Se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou atrás pra gente falar e entender e trazer aqui para ser um conteúdo bem democrático para que todos consigam aprender. De novo, se eu não souber, eu vou correr atrás, eu vou descobrir para a gente aprender juntos aqui, tá? Então, pessoal, já estava encerrando aqui, me lembrei de 2 pontos que eu já ia passando para vocês que, como falha, vamos dizer assim, né, ia ficar devendo aí. Mas a gente tem que falar sobre o backup. Então, vocês lembram que no primeiro vídeo eu informei que quando a gente começa a tratar tudo como um cluster, a gente vem aqui para o data center, né? Então aqui eu vou fazer uma nova tarefa, né? Um novo job. Aqui eu consigo dizer quais servidores que eu quero nesse job. Aqui eu não vou especificar muito, né? Eu vou dizer aonde que eu quero fazer. Aqui eu já adicionei o servidor do PBS, né? Então ele já vai fazer. Aqui tem vários modelos de como eu quero fazer esses backups, a cada 30 segundos, a cada 1 hora, né? Todos os dias às 21 horas, né? Aqui eu posso dizer que são todas as VMs, eu posso selecionar as VMs. Aqui no caso eu vou selecionar somente o container, que ele tem um tamanho um pouco menor, vai ser mais fácil, né? Se eu quero notificar alguém por e-mail, né? Aqui tem as opções. Se eu faço o snapshot dele da máquina, com a máquina rodando, se eu suspendo ela e faço o snap, ou se eu faço um stop, se eu desligo ela para fazer o backup. Aqui a gente vai fazer o backup a quente, né? Sem muito lesco-lesco, né? Então aqui a gente está gerando uma rotina, né? Então todos os dias às 21 horas ele vai fazer esse backup dessa máquina automaticamente sem que eu coloque a mão, né? Então ele vai fazer esse backup. A gente precisa definir um tempo de retenção, tipo eu quero 2 backups, eu quero que tu guarde 2 backups sempre, né? Aí tem mais umas opções aqui por velocidade, para ele cuidar o I/O da máquina, enfim, né? Tem N situações aí que lá no nosso treinamento avançado a gente vai falar, né? Então eu posso fazer 2 backups, os últimos 2 dias, os últimos, enfim, posso ir dizendo para ele aqui quantas vezes eu quero que ele salve de backup. E ele vai salvar dentro do nosso NAS de backup, né? Que é o nosso storage de backup aqui que a gente fez, né? Então eu já marquei a agenda, eu vou dar um run aqui, ó, e ele já vai começar a fazer o backup. Ó, vamos ver aqui, ó, ele já começou a fazer o backup, ó. Então ele já está fazendo backup. Se a gente entrar aqui no backup server e no dashboard, ele vai dizer que ele já está recebendo um backup do servidor 1, né? Então aqui ele vai me dizer isso, né? E aí depois ele vai mostrando toda a parte de backup, aonde fica e tudo que ele faz, né? Então essa é a parte do backup. A gente consegue fazer o backup direto na máquina. Então eu posso escolher a máquina, vir aqui, fazer o backup por local. Lembrando, não é agendado, não fica num lugar centralizado, né? Organizadinho certinho, né? Então a gente perde alguns recursos. Então eu particularmente faço sempre os backups dentro do data center. Aqui é possível fazer snapshots, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma alteração grande na máquina. Eu quero fazer a alteração, eu venho aqui, faço um snapshot, né? Ele vai fazer o snapshot daquele momento. E aí, tudo que é alterado ali para frente, se der algum problema, eu venho aqui e dou um rollback aqui, ó, clico aqui, dou um rollback, ele volta aonde eu fiz o snapshot. Isso é bem legal,
caso a gente vá fazer alguma alteração bem grande aí, ou que vá impactar no sistema, a gente ter essa possibilidade de fazer esse rollback, né? Então aqui, ó, ele já me falou que ele já está concluindo o backup, ó, já concluiu o backup e já mandou por e-mail. Ó, vamos ver aqui, ó, no nosso servidor de backup, dentro do disco, contents, ó, ele já fez o backup do container, né, de aproximadamente 2.1 GB de backup. Então, o legal de quando a gente fala do container, eu consigo pegar o arquivo lá dentro, eu consigo pinçar o arquivo que eu quero pegar. Então aqui, por exemplo, ó, eu consigo abrir a pasta do root, ó, e aí eu vejo tudo que tem aqui dentro, né? Eu posso pegar um arquivo específico aqui dentro, né? Numa VM eu não consigo fazer isso, a não ser que eu tenha o appliancezinho instalado, né? Como se fosse o VMware Tools lá, o Proxmox Tools, né? Aí a gente consegue pegar alguma coisa, não é tudo também, tá? Então a gente consegue pinçar bem direitinho quando é um container, né? Quando é uma VM, né, ela é um pouquinho mais demorada. Então, pessoal, eu vou simular aqui a parte de migração, tá? Só que como o ambiente ele é todo virtualizado, então eu tenho o Proxmox dentro de outro Proxmox, as máquinas estão um pouco limitadas em questão de performance. Mas isso aqui é geralmente bem rápido, né? Então é o tamanho da migração da máquina, é o tamanho que ele vai fazer. Então aqui a gente pode ver que o Observium está rodando, né? Então eu vou começar o processo de migração, vou mandar ela lá para o servidor 3, tá? Ou vou mandar ela aqui para o servidor 1, não para o 3. Mandar lá para o servidor 3. Então já mandei, ela já começou a fazer o processo de migração. Ela vai usar a interface SAN, né, para fazer essa migração. Ela não usa a interface LAN, então todas as tuas VMs que estejam atrás dessa porta não vão ser impactadas. Então ali ele está mostrando para a gente a quantidade de dados que ele já mandou de um lado para o outro. Então ele está mandando ali 1.5 GB já mandou, né? Então, obviamente, a gente não vai migrar uma máquina em horário comercial, né? Então a gente tem que fazer uma janela, né, para não impactar o serviço, a não ser que seja uma máquina de teste, enfim, né? N preocupações aí que a gente faria em qualquer ambiente, né, pessoal? A gente não entra num equipamento e mexe numa configuração importante a quente, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Isso, eu não vou dizer que eu nunca fiz, mas eu aprendi isso da pior forma, que foi parando ambientes muito grandes, fazendo dessa forma, sem planejamento. Então hoje a gente avalia muito bem, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, a gente sempre avalia qual é o impacto que pode causar. Às vezes a gente acha que o impacto é um e acaba causando outro, mas na maioria das vezes a gente evita de fazer alterações grandes em horário comercial, somente em horário de janela. Ó, aqui a gente pode ver que ele já está no processo de conclusão. Ó, vamos ver quanto tempo ele está. Ele está mais ou menos a 1 minuto rodando a tarefa. Ó, vamos ver aqui. Ó, ele está informando que ele está montando o container na máquina nova. Está montando, está terminando de montar. Ó, aí ele vai me fazer a mesma pergunta. Ó, diz que já terminou. E aqui ele me fez a mesma pergunta sobre a questão da senha. Tá? Aqui é só dar um yes, ele vai seguir o processo. Então, tem algumas máquinas que tem algumas coisinhas, aí a gente tem que entrar nela lá e corrigir. Tá? Mas, tecnicamente, pessoal, a máquina já migrou. Ó, vamos só esperar ele concluir aqui o processo de boot. Ó, processo de boot. Tá dando um errinho. Vamos ver, ó, bootou e a máquina já vai voltar a operar. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se eu não esqueci de nada. Vamos ver aqui se a máquina já está pingando. De novo, né, pessoal? Esse ambiente ele é um ambiente virtualizado. Então a gente está virtualizando um Proxmox em cima de outro. Então podem acontecer erros, a gente pode pegar alguns problemas que nem a gente está pegando agora,
Ó, vamos ver aqui. Ó, ela terminou. Demorou um pouquinho de novo, porque ela está nessa situação aí de virtualização. Mas a máquina, o sistema está operando de novo aqui, sadiamente, né, em cima do servidor 3. Então, o nosso processo de migração, vamos ver quanto tempo demorou. Ó, demorou quase 2 minutos. Né? Então, para uma máquina que tem um disco de utilização de 2 GB, é muito rápido. Né? Então, em ambientes que a gente tem a placa de 1 GB dedicado ou 10 GB no servidor puro, nossa, é muito rápido. Chega a dar 1, 2 perdas de pacote e já migrou a máquina. Né? Então, é muito legal esse ambiente. Tá bom? Pessoal, acho que por hoje era isso. Gostaria de agradecer a todos pela paciência de me assistir. Peço que vocês curtam, compartilhem, peçam material, peçam informação de toda a parte que for necessário, que vocês acharem interessante. Se eu não souber, eu vou sair atrás e vou descobrir. Tá bom? Um forte abraço, curte, compartilha e manda para os amigos aí. Conto com todos e até o próximo vídeo. Até mais.